Glória a Deus, glória a Deus. Uau, glória a Deus. Queridos, pensar nesse medo que você tem, em nome de Jesus você vai ser liberto dele, porque o medo pode nos paralisar, o medo pode atrasar o que Deus tem para nossas vidas. E eu sou prova, testemunho vivo disso. Enquanto eu não fui curado, enquanto eu não me livrei de medo, e medo de falar em público. Vou falar de alguns medos, vou trazer conceito de medo. O que o dicionário diz sobre medo? Olha só: estado efetivo suscitado pela consciência de perigo, ou que ao contrário suscita essa consciência, pode ser ou não perigo. Fobia, temor, ansiedade irracional ou fundamentada, receio. O medo é uma sensação que proporciona um estado alerta, demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, quando se sente ameaçado. Geralmente por se sentir ameaçado, tanto física como psicologicamente. Pavor é a ênfase do medo. Segundo a psicologia, podemos entender o medo como sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, uma situação ou um objeto. Medo, ele é pessoal. O que assusta um pode ser indiferente para o outro. Como o medo é pessoal, o inimigo, ele pode estar te travando em coisas, em áreas da sua vida por conta de medo. Isso é muito verdade. Aí você pensa, não, é só comigo que acontece, porque é pessoal. Você não vê mais ninguém se identificando com esse medo, a não ser quando o medo é bem comum. A inteligência emocional considera que existe dois tipos de medo: os medos reais, que nos protegem de perigos, e medos irreais, que são criados pela nossa mente e impede que nós venhamos a explorar todo o nosso potencial. A lista de medos mais comuns são: medo do escuro, medo de altura, medo de falar em público, medo de animais estranhos, de tempestade, medo de contrair doenças, por isso estamos nessa pandemia, com muito medo, medo de morrer, medo de voar. Esses são mais comuns, são inúmeros. O que eu acho interessante aqui é que a maioria da população dos seres humanos tem mais medo de falar em público do que de morrer. Tem gente que tem vontade de falar em público, tem esse chamado, é quase que um dom, mas a maioria prefere morrer do que ter que falar em público. E eu já passei por isso. Todo mundo tem medo de alguma coisa, mas alguns sentem medo de coisas que não são muito comuns. É a tal da fobia. Fobia definida como medo exagerado ou falta de tolerância a alguma coisa. É um problema sério que pode causar dano na vida da pessoa e prejuízos profissionais na vida da pessoa. Isso pode até ser e deve ser tratado por médicos especialistas. Ah, pastor, mas não é só receber Jesus, nossa vida é transformada e acabou-se o medo? Isso também pode acontecer, esse milagre. Mas eu anotei isso porque isso é que a medicina diz. Esses medos que eu vou citar para vocês foi tirado de um site de psicologia, de pessoas sérias que trabalham com isso. Mas eu sou um que fui para um especialista para me livrar de alguns medos, para me prevenir de algumas coisas que poderia acontecer comigo, na posição que eu estou exercendo atualmente dentro dessa casa, onde Deus me colocou como pastor dessa casa. Porque não sei se vocês viram notícias por aí, nos últimos tempos, pastores se suicidando, pastores se abusando do ministério, sendo expulsos das igrejas, muitos e muitos escândalos nos últimos 3, 4 anos para trás. Pastores perdendo o foco, pastores que começaram bem e estão terminando mal. Eu olhei para esse cenário e falei, eu sou a bola da vez, eu quero me livrar disso aí. E eu fui para um especialista, e ela perguntou, por que você quer isso? Por que você quer fazer esse tratamento? A resposta é, não quero ficar maluco igual esses camaradas aí, meus companheiros de ministério. Não quero que isso me aflija. Estava com medo. Mas olha como que é importante a medicina, como que medicina, conhecimento, alinhado com
com a prática, trazendo para aquilo que é a Bíblia Sagrada, vai nos livrando, a gente vai conhecendo e vai se livrando de algumas coisas. Nesse tratamento eu descobri que eu tinha um certo nível de claustrofobia, tinha medo de ficar preso, medo de ficar em lugares fechados, e isso era inconsciente. Nesse tratamento eu acabei descobrindo a raiz do problema. Então não dá para espiritualizar tudo, dizer que tudo é natural. Tem coisas na sua vida que vai somatizando e você não sabe por que reage desta forma. E nesse tratamento, nesse cuidado, eu descobri que minha mãe me trancava no banheiro. Eu devia ser uma criança muito boazinha, muito assim, tranquila, né? Muito obediente. E ela me trancava no banheiro para me pôr de castigo, porque eu chorava demais. E eu era tão pequeno que não alcançava nem o interruptor. E eu lembrei dessa cena, lembrei até da cor do banheiro. E ali eu pude fazer um concerto. Quando eu perguntei para ela, ela falou: como é que você lembra disso? Né? Deus usou uma técnica através da medicina para me mostrar isso. Então o que eu estou dizendo para vocês? Se há necessidade de um tratamento, queridos, não tenha medo, vai atrás, livre-se desse medo. A palavra de Deus diz que você vai conhecer a verdade e ela vai te libertar, a verdade sobre a sua vida. Isso era tão comum fazer naquela época, coisa do passado, tão pequena, a gente nem lembra mais, mas nossa alma vai se lembrando, vai guardando. E nós podemos achar até divertido às vezes o medo das outras pessoas e querer brincar com isso, mas eu quero dizer que eu respeito o seu medo, porque eu sei o que é quando alguém brinca com os seus medos, os sentimentos que isso causa, o que vai nos travando. E às vezes os medos são irracionais, são bizarros. Não explica um ser humano com mais de 80, 90 quilos, adulto, ter medo de uma barata. Você acredita nisso? Quem tem medo de barata? Não, pastor, eu tenho nojo. Falei, uma coisa é ter nojo, outra coisa é ter medo, né? E é porque se você analisar friamente, a barata é até bonita, invernizada, bonitinha. Ela tem um brilho que eu não sei, as coisas que você inverniza não chegam naquele brilho, porque Deus fez de uma forma especial. Talvez é porque o que ela come e tal. Mas eu contei isso de manhã. Uma pessoa no encontro falou que tinha esse medo, esse pavor exagerado da barata. E nós estávamos numa situação, num velório inclusive, né? Vocês conhecem nossos cemitérios, são muito bem conservados, bem bonitos. Eu fui usar o banheiro e quando eu entrei, eu percebi aquela mancha na parede, horrível, aquela barata, era o dinossauro das baratas, era muito feio. Eu me preparei, tirei o sapato e dei o golpe, né? Acertei, aí fez aquela sujeirada que a barata faz. Aí derrubei coisa lá dentro, e essa pessoa estava do lado de fora esperando para entrar, esse que tinha medo da barata. Quando eu saí do banheiro, que daí eu arrumei tudo, joguei ela dentro do vaso, dei descarga, eu pensei, se ele ver isso aqui, ele é capaz de quebrar todo o banheiro, não sei o que vai acontecer, né? Nós estávamos num velório, era para ser um negócio, para ficar triste lá, não podia dar risada. Quando ele me viu saindo, ele estava com o olho estatelado assim, ele falou assim, obrigado pastor, eu sei o que você fez lá. Uau, foi demais. Então é importante a gente respeitar os medos da pessoa. Dá para se livrar disso? Com certeza, mas até que não vamos aumentar o trauma. Porque eu também, uma vez, minha irmã mais velha tem muito medo de perereca, aquele sapinho pequeno. E uma vez eu, brincando, catei um pedaço do abacaxi, que tinha até o olhinho, né? E joguei, ela tomando banho, eu joguei pela janela. Sabe, eu era muito assim, minha mãe sempre me pegava orando, de joelho, fazendo coisas assim, bem tranquila, sabe? Eu era criança muito dócil. E quando eu joguei, pensa no escândalo que ela fez. Saiu nua, derrubando tudo, né? Quase arrebentou o banheiro todo. E aí imagina, né? Já apanhei por causa daquilo. E ela tem medo até hoje. Mas não explica como que uma mulher daquele tamanho com medo de um negócio infinitamente menor. É incrível. Então você pode imaginar
o que é ter medo de algumas coisas. Tem gente que tem medo do céu azul. Tem gente que tem medo, sabe do quê? De queijo. Já ouviu falar disso? Medo de queijo, pastor. Imagina se lá em Minas acontece uma epidemia de medo de queijo. Mas é verdade. Tem gente que tem medo de dormir. Isso são fobias. Olha só alguns nomes: penterofobia. Penterofobia. Você vai rir dessa fobia. É um medo irracional ou até mesmo exagerado da própria sogra ou do sogro. Isso é real. Apesar das piadas, né, há pessoas que realmente sentem um pavor, sentem muito medo por alguém que deveria ser sua segunda mãe, seu segundo pai. Afinal, eles foram usados para te dar a pessoa que você mais ama no mundo. Os casados perderam a oportunidade de pular da cadeira e falar amém. Mas tem medo. Uranofobia, medo do céu que eu falei. Xantofobia. As pessoas sentem medo de tudo que é amarelo. Do sol, de flores, de cores. Existe também fobia de outras cores. Turofobia, que é a pessoa que tem medo de queijo, não pode nem sentir o cheiro. Às vezes tem intolerância à lactose. Somnofobia. A pessoa tem medo de dormir. Enquanto um só pensa em dormir, esse tem pavor de dormir, por conta de pesadelos, porque acha que não vai acordar. São fobias. Pogonofobia. Esse é muito estranho. Pogonofobia é o nome atribuído a quem tem pavor irracional por barbas. Não pode ver barba, não pode ver gente barbuda. Tem medo. Filofobia, o medo irracional de apaixonar-se por alguém. O solteiro deve estar pensando: é isso aí que eu tenho, pastor. Não é não, porque eu sei que você está orando por a pessoa amada. Mas isso é uma fobia grave, que ela vai se afastando das pessoas. Ela não consegue mais nem expressar carinho, nem com os familiares, nem com ninguém. Essa aqui é muito interessante. Eufobia. As pessoas que não gostam de receber boas notícias. Então essa não vai gostar de cristão, porque o verdadeiro cristão, ele leva o evangelho, que significa boas novas, boas notícias. E essa pessoa simplesmente não gosta de boas notícias. Qual será que é o problema? Não dá nem para ler numa pegada só o nome dessa palavra: hipopotomonstrosesquipedolofobia. Pastor, você nem falou certo, depois você confere lá. O incrível é que o nome dessa fobia é para aquelas pessoas que têm medo de palavras grandes. Como é que ele vai saber se ele tem isso se ele não vai conseguir nem ler? Né? Paralelepípedo, eu acho que era a maior que a gente conhecia. Esfigma monometro, é aparelho de medir pressão. A pessoa tem medo de palavras muito grandes. Essa aqui você vai achar que até tem ela. Tomara que não. Ergofobia é o medo do trabalho. Ergofobia, o medo do trabalho. Ainda que seja uma fobia real, um sério problema, muitas pessoas às vezes são demitidas sem... Não é porque não gosta de trabalhar, ela tem medo de fracassar, ela tem medo de não cumprir com as expectativas de outros. É uma ansiedade social. E aí ela não quer trabalhar. Faz isso aqui para mim. Ah, não, será que eu vou fazer certo? Acho que eu não quero. Tem fobia de serviço. Nomofobia, para quem está viciando em celular. Olha só isso. Nomofobia é um nome recente dado ao medo de perder o sinal do celular, ficar sem bateria, principalmente se sentir em pânico ao ficar sem o celular, mesmo que em pouco espaço de tempo. Tem gente que não consegue ir para o banheiro sem o celular. Essa fobia está relacionada ao tempo em que a pessoa fica no aparelho, mas os prejuízos que o uso acarreta em sua vida, e isso, por conta dessa ansiedade, temor, leva até a depressão se ficar longe. Uau! Isso serve de um alerta. Isso aqui é algo novo, porque nossas crianças, nossos jovens parecem que estão dependentes disso. Muitos adultos estão dependentes disso. Ficar algumas horas longe do celular, dá a impressão que nasceram agarrados nesse negócio.
Quando o celular vai para carregar, já dá ansiedade. Vamos aí, carrega logo. A hora que inventarem um que não precisar carregar, eu não sei como é que vai ser. Vai ficar grudado no corpo. Então são tantos medos, queridos, que parece que é o fim do mundo. São muitos, muitos medos. Se aqui é alguns, eu vou listar outros. Mas creia que é só o começo. Olha o que a palavra de Deus diz para nós vivermos. Efésios capítulo 5, a partir do verso 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade de Deus. Esse é o segredo de viver livre dessas coisas, de viver uma vida boa, de viver uma vida com propósito. O tempo passa muito rápido, queridos. O tempo passa rápido demais. E o medo dessa coisa chamada tempo chama-se cronofobia. É o medo do tempo, não do tempo clima, do tempo que está passando. Aí vem o medo de envelhecer, vem o medo de não cumprir o propósito. Já viu esse negócio? Está na crise dos 30, está na crise dos 40, está na crise dos 50. Tem gente que não está, porque nem chegou lá. É um privilégio viver. Curiosamente, nós temos o clube do tempo, são os mais animados para estar na celebração. Eles têm que segurar eles, não vem não, deixa os novos vir um pouco. Se deixar, eles querem estar em todos. Posso ir de manhã, posso ir à noite, pastor? Sem medo de ser feliz. Então as pessoas têm medo de tantas coisas, a lista é interminável. Quer ver algo interessante? Você já viu alguém que tem medo de arroz? Já ouviu falar nesse medo? A pessoa vê outra coisa em vez de arroz. De repente você está pensando agora, não pastor, é do preço do arroz. Não, não é do preço do arroz. Geralmente o medo está relacionado a traumas. Eu estou falando isso porque um dia eu cheguei em casa e o pessoal começou a pegar arroz, feijão. Eu falei, não dá para vocês comer só bife e outra coisa? Porque eu tinha acabado de fazer compra e o preço do arroz está assustador. Mas é assim, é olhar o arroz, a pessoa vê outra coisa. Não sei se foi um trauma de infância, isso é brincadeira, tá? De um tio João, de repente, que atacou ele, sei lá. Pode ser. Mas se você tem isso, me perdoe, não estou brincando com você. Tem gente que tem medo de insetos diversos e específicos. Cobra, tem medo de cobra. Quem que não vai ter medo de cobra, pastor? Mas é um medo irracional, não pode nem citar. Medo de espaços abertos ou lotados, medo de cães, medo de germes, medo de buracos, medo de câncer, medo de estar sozinho, medo de estar aglomerado, medo de pássaros, aí inclui galinha, pato, tudo que tem pena, medo de multidão, medo de intimidade, medo de ser tocado, medo de agulhas. Medo de agulhas é bem interessante. Quando você vai fazer exame, geralmente eu falo com as enfermeiras, moças, ela fala assim, quem mais dá vexame na hora de tirar sangue são os homens. É irracional, uma picada de mosquito dói mais. E os camaradas, grande, forte, bombado, academia, desmaia. Tem gente que tem medo de sangue, mas a hora que vê a agulhinha, né? Eu seguro firme lá, põe aí, aqui tem homem de honra. Aí depois sai. Dói um pouquinho, mas o resultado é melhor. Medo de pessoas, medo de água, medo do abandono. Uau! Teofobia é o medo, é um temor de Deus, um medo irracional de Deus ou da religião. Teofobia. Gatofobia, que é ailurofobia, medo de gato. Pessoas terríveis que vocês já ouviram falar da história. Está aqui Hitler, Mussolini, Napoleão tinha medo de gato. Os caras queriam conquistar o mundo, destruir etnias e nações, mas tinha medo de gato, né? Se o povo soubesse na época, mandavam um carregamento de gato sobre eles e pronto. Medo de mudança. Essa aqui eu anotei porque é medo de balões. O nome é globofobia. Não é medo da Globo não, porque a Globo tem colocado medo, na verdade.
né? Mas com relação ao globo você podia ter. Mas medo de balão é irracional. A gente acha tão lindo, né? Eu gosto muito de balão nas festas. Medo de escuro, medo de homens, medo dos homens. Imagina uma mulher que tem medo dos homens. Imagina um homem que tem medo de homens. Ele não vai aprender a ser homem e as mulheres não vão cumprir o propósito. Então é um medo irracional. Medo de ter medo, tem um nome científico para isso. Medo do amor, medo de vômito ou de vomitar. Medo de pontes ou de passar em pontes. Medo de borboletas e outros insetos alados. Medo de pé, dos pés. A pessoa tem esse medo, ela não consegue olhar para os pés dela. É um negócio muito louco. Ginofobia é medo das mulheres. Tem medo, gente tem medo de homens, tem gente que tem medo das mulheres. Medo de abelhas, medo de botões. Medo de botões que você tem aí na sua roupa. A pessoa tem medo. Então as roupas não podem ter botão. Medo do fogo, medo de sapos, medo de tubarões. Ah, quem que não tem medo de tubarão, pastor? Mas dentro da piscina? Fora da água? A pessoa falou o nome, a pessoa não consegue nem se mexer. Medo de ser esquecido ou não se lembrar das coisas. Medo de médicos, medo de boneca, medo de peixes. Medo de anão. Tem gente que tem medo de anão. O racional não é ter medo de gigante. Tem gente que morre de medo de gente pequena. Medo de bananas, medo de espelhos, medo da dor, medo da gravidez, medo de umbigos. Como é que faz? Você tem medo de asfixia, medo de pessoas gordas, medo de envelhecer, medo de cabelo, medo do futuro e muito mais. Esse medo aqui eu anotei, porque eu achei que era medo, mas na verdade era um certo trauma que trazia raiva. É courofobia, medo de palhaços. Tem uns palhaços terroristas aí. Aladoxafobia, medo de opiniões. Tem medo de ouvir a opinião dos outros sobre ele. Tem medo que as pessoas dêem a sua opinião. Medo da luz, medo de números, medo de formigas. Tafofobia, medo de ser enterrado vivo por engano e acordar no caixão. Mistura um pouco com a claustrofobia. São muitos medos, é infinitos. É muitas coisas, muitos traumas. De repente você se identificou com algum desses medos. De repente isso não tem nada a ver com a sua vida. De repente você se acha muito corajoso, glória a Deus. Mas a palavra de Deus, e é isso que nos interessa, ela diz que o verdadeiro amor, o amor de Deus, ele lança fora todo medo. O amor de Deus lança fora todo medo. 1 João capítulo 4, verso 18, diz assim, que no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor de Deus. Então, qual que é o segredo de se livrar do medo? Se aproximar do amor de Deus. Quem é o amor de Deus manifesto nessa terra? Senão o seu Filho Jesus, que é o verdadeiro amor do Senhor. Amém, queridos? E esse verdadeiro amor, o próprio Jesus, ele fala, não tenha medo, não temas. Em muitas versões, na João Ferreira de Almeida, pelo menos 91 vezes fala, não temas. E algumas falam 40 vezes, outras um pouco menos, depende da versão que foram traduzidas a palavra de Deus. Mas Jesus chega nas situações terríveis e fala, não temas. Lembra que os discípulos no barco que ele mandou ir à frente, ele aparece, eles começam a gritar apavorados no meio da tempestade, e vê Jesus chegando e fala, é um fantasma. Imagina o pavor desses homens. Estão falando de homens adultos, pescadores, experientes, e eles ficaram com medo, e Jesus fala, não temas. Mateus capítulo 10, nós vemos Jesus enviando seus discípulos, e ele não esconde a verdade desse chamado. Ele fala para a gente ir, e fala como devemos ir, e onde chegar, como que é para proceder. Mas ele está dizendo que está enviando eles para meio de lobos. Estou enviando vocês como ovelhas para os lobos.
A ovelha vai encontrar com o lobo, o que vai acontecer? Vai virar jantar. Imagina os discípulos receber aquela missão, agora fazer o que Jesus fazia, e a palavra de incentivo é: vão que vocês vão, estou enviando vocês como ovelhinhas para os lobos. Você imagina os discípulos: ei, que legal, vamos para o meio dos lobos, nós vamos ser comidos vivos, nós vamos apanhar, nós vamos ser cuspidos, nós vamos enfrentar o inferno. Imagina, eles estavam animados para isso? Eles estavam com medo, mas por isso que Jesus vai instruindo como fazer. E nós estamos passando essa situação semelhante nesse tempo, como igreja. O mundo inteiro enfrenta essa pandemia, esse Covid. Estamos envoltos num clima de medo. Isso é real. O medo está à nossa porta, porque as coisas estão acontecendo e parece que fora do nosso controle, e nós somos sujeitos a ser contaminados, como fomos contaminados. Muitos já foram, e alguns dos nossos entes queridos partiram por conta disso. E como não vai ficar com medo? Mas, e aí quando acontece isso, qual que é a nossa reação? Qual que é a nossa arma? É isolamento. Então vamos nos isolar, vamos nos prevenir, vamos nos ficar mais cuidadosos, até mais higiênicos. Estamos restritos, não pode aglomerar. Aglomera só com um número seguro de pessoas. Ok. Tomamos uma série de medidas para enfrentar. Isso é um dispositivo natural do medo, evitar aquilo que nós tememos. Quando começou a pandemia, não, vai passar, é só daqui a pouco, é uma gripe, é 2 meses, é 3, já passou 1 ano. Espera aí, nós vamos ficar esperando passar, vamos ficar escondidos? Porque a palavra de Deus não muda. Deus não muda, a ordem não mudou. Jesus ainda é o mesmo ontem, hoje, será sempre. Ele fala: não tenha medo. Não tenha medo. Veja esse texto, Mateus 10:16. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, aqui vai a instrução: sejam prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Seja prudente, a questão está na prudência. Porque também ele fala lá no versículo 28, não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então nós precisamos cumprir esse propósito, sendo prudente, e não ficar com medo daquilo que pode matar só o nosso corpo. Nós temos que cumprir como igreja esse propósito, tomando os devidos cuidados. A prudência nos ensina. A prudência nos ensina a não arriscar nossa vida à toa. Não, Deus está comigo, não vou usar máscara, eu vou lá na central de Covid, pôr a mão em todo mundo, vou orar para eles ficarem curados. Há uma grande chance de você ficar lá. Seja prudente, é isso que Jesus está instruindo. Seja prudente, faça o que tem que fazer, mas com sabedoria, para discernir o que é bom, o que é mal. Devemos alimentar esse medo bom, que chama-se prudência. O medo pode nos trazer essa prudência quando há situação de perigo, e é o que está acontecendo. Na definição de medo nós falamos: tendo os devidos cuidados com a nossa saúde, com a mordomia do corpo. Porque essa pandemia, queridos, está acontecendo algo assim que é um ditado muito antigo, que a gente sempre repete, que aquilo que não mata, engorda. E esse Covid está aí para provar isso. Os que não morreram estão engordando. Não é verdade? Confinado, é o remédio, é o cloroquina, é o rebote, não sei do que. Precisamos tomar cuidado, a mordomia do nosso corpo, evitar os abusos, seja ele qual for. Medo tem que ser de sermos infiéis. Temos que ter medo de negar a Cristo. Isso tem a ver com a prudência. Medo de, na hora do perigo, não agir dentro dos princípios da palavra de Deus. Nós precisamos ter medo, sim, de reter mais do que nós recebemos e não repartir com o próximo. Isso tem a ver com a prudência. Mas também Jesus previne contra o medo paranoico, contra o medo de você não fazer o que tem que ser feito. Nós falamos desses medos todos, mas esse medo paranoico pode ser até irresponsável, o medo hipócrita,
Porque tem muitos que, por que você não veio na igreja? Porque você não foi na célula? Porque não veio no discipulado? Não, porque eu estou com medo. Mas vai trabalhar, vai para os mercados, vai não sei para onde, vai para viajar, mas quando está relacionado às coisas de Deus, por isso que eu escrevi medo hipócrita. Precisamos avaliar isso, precisamos entender isso, e eu vou te dar motivo ainda essa noite, fica tranquilo, para você não ter medo. Se você entender as palavras que eu vou dizer no final, você vai entrar por onde você quiser e nada nem ninguém vai te impedir. Esses três que falaram amém, já estou crendo, poderoso nessa palavra. Sei que tem mais gente em casa que falou, parabéns. Medo paralisante, queridos. Uau! Você precisa ter medo de não trair a missão que Deus te deu, de testemunhar da sua fé, de proclamar o Evangelho, que são boas notícias. Então Jesus preveniu que nessa missão nós haveríamos de ser perseguidos. Essa pandemia trouxe isso também. A igreja representa o corpo de Cristo na terra. Qual igreja, pastor? Todas as igrejas que professam o Evangelho. O corpo de Cristo sobre a terra, da qual essa é uma agência do reino de Deus. Então, o organismo do Senhor na terra, ele representa. E quem faz parte precisa ter essa certeza e não ter a ilusão de que não vai viver perseguição, que vai viver uma vida tranquila, que não necessita de ter esse ato de coragem. Precisa entender que vai ter que demonstrar coragem para vencer o medo, para fazer o que tem que ser feito a partir da sua vida. Então o substantivo do medo, qualidade de quem tem medo, é o medroso, mas o contrário disso é o corajoso. Corajoso é quem não tem medo. Não, corajoso é quem enfrenta os medos, né? Com prudência, lógico, que expressa coragem, bravura, valentia, de ser destemido. Uma das coisas para você enfrentar os seus medos é você conhecer eles. Você conhecer seus inimigos é muito mais fácil de enfrentá-los. Numa dinâmica aqui no EDL, a pastora falou assim: imagine se um leão chega ali na porta, o que você faria? Falando de medos. A maioria falou que ia sair correndo, não sei para onde, que não tem saída por aqui. E a outra grande parte disse que ficava paralisada. Falou: ninguém vai enfrentar o leão, só eu ergui a mão. Por quê? Porque eu entendi um pouco sobre como funciona o animal, o leão. E por que entramos nesse assunto? Porque o animal, o leão, se você gosta de Animal Planet, gosta de animais, você vai entender o ciclo da vida do leão, que é um rei, que é a majestade no mundo animal. Mas o animal, ele não consegue, o leão não consegue focar em mais de uma coisa. É por isso que você vê um domador com um banquinho na mão e um chicote, dominando aquela fera de quase 300 quilos, com os dentes afiados, que um tapa ele podia resolver tudo. Então ele sabe disso. Então ele fica girando o banco, os 4 pés do banquinho, deixa o leão atordoado, desfocado, e aí ele distrai com o chicote. Então ele não maltrata e faz o que quer com a fera, porque entendeu isso. Como eles chegaram nisso, eu imagino que muitos foram comidos, né? Chegar nesse ponto aí. Escreve logo aí que o leão está vindo. Não sei como é que chegaram nisso, mas é uma forma de conhecer. Por que eu estou falando sobre medo? Porque você tem que entender que quem está do seu lado, quem te chamou para esse tempo, quem te deu salvação, quem morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão, que é o leão da tribo de Judá, é o nosso Senhor Jesus. Pastor, mas eu tenho medo porque esse barulho todo à nossa volta, e a Bíblia está dizendo que o inimigo está ao nosso derredor, fazendo o quê? Rugindo, bramando como um leão. Como um leão, parece, mas não é. Os antigos vão saber, é Denorex, parece, mas não é remédio. E se você lembra disso, está na hora de você ser vacinado. Não é. Ele ruge como o leão, ele faz barulho, mas a Bíblia diz que ele é um cão desdentado.
Ele não pode nada na sua vida. Pastor, está me ameaçando, está me perseguindo, ele diz que vai me matar. É mentira, ele é o pai da mentira. Se ele pudesse, ele já tinha feito isso. Você acha que ele ia avisar, eu vou te matar? Alguém aqui já foi roubado, assaltado em casa alguma vez? Gente, vocês moram em Foz, só 1, 2, 3. Nunca foram? Nunca roubaram nada da sua vida? O ladrão falou assim, ó, amanhã, tal hora, eu chego lá para assaltar, tá? Deixa tudo certinho que eu só vou passar a pegar. O que você faz? Então, quando ele está te ameaçando, ele está mentindo, porque ele não pode fazer sem autorização do Senhor, do verdadeiro leão, do leão da tribo de Judá, que te dá coragem, que venceu na cruz. Amém? João 16, verso 28. João capítulo 16, verso 28, ele diz assim: eu vim do Pai, entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: agora está falando claramente, não por figuras. Tipo assim, até que enfim, né? A gente está entendendo. Agora podemos perceber que sabe todas as coisas e nem precisa de que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus: agora vocês creem? Imagina essa conversa, se eu estivesse lá e falar, depois de tanto tempo, Jesus falando e dizendo as coisas, falar, agora estou entendendo, você veio, vai voltar, né? Mas olha o que Jesus está instruindo: aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, entretanto, porém, tenham ânimo, ou seja, tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus que falou isso, queridos. E disse também lá em Mateus 10, 22: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então tenha coragem, permaneça até o fim. Vale a pena viver, vale a pena levar essa vida de vencedor, de ser corajoso, de enfrentar os medos. Pastor, até o fim do quê? Até o fim desse mundo, ou até o fim da sua vida, o que chegar primeiro. Esse é o fim que está falando. Ser forte, ser corajoso. Essa é uma palavra que Deus me deu para o meu chamado. Não sei porque Ele já sabia dos meus medos. E quando eu recebi a palavra, eu pensava, forte eu me considerava até mais. Corajoso eu tenho medo de poucas coisas. Mas sabe, essa coragem, queridos, não é para enfrentar coisas aleatórias, tem que ser responsável. A coragem é para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Porque às vezes, se você tem força e tem coragem, você acaba fazendo besteira. Mas é para fazer aquilo que Deus quer que você faça. E isso precisa coragem, e isso precisa posicionamento, e isso precisa ser astuto e simples. Josué capítulo 1, versículo de 1 ao 9. Gosto muito do livro de Josué. Primeiro porque minha mãe foi usada por Deus para mudar o meu nome. Ela queria me colocar outro nome. E quando ela olhou para a palavra de Deus, e Deus deu um comando através da minha tia, falou: troca o nome desse menino. E deu promessas sobre a vida daquele menino. E as coisas diante do Senhor, diante da minha família, têm acontecido. O texto diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Olha como que a Bíblia diz, auxiliar de Moisés. Não era discípulo, não era escudeiro, não era o melhor amigo. Você não vê Moisés chamando Josué para nada. Simplesmente ele conquista esse posto por se dedicar àquilo que interessava para Deus. Deus observou aquele homem e falou assim: esse homem tem interesse nas minhas coisas. E mesmo sem a Bíblia mencionar nenhuma menção de que Moisés discipulou, educou, treinou, Josué, ele recebeu essa posição do Senhor. E olha a notícia que Deus dá para ele: seu líder morreu, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas.
como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá no deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste, terra muito vasta. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Esse é o motivo para ser fiel até o fim? Essa palavra serve para você? Ou você acredita só no Novo Testamento? Se você acredita só no Novo Testamento, o Senhor não pode ser o teu pastor e vai te faltar muita coisa. Porque testamento só tem um, o testamento de Deus, a palavra de Deus para nossas vidas. E essa palavra está dizendo: ninguém vai resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E aí vem a primeira vez: seja forte e corajoso. Uau! Por que ser forte e corajoso? Porque você conduzirá esse povo para herdar a terra. Tem uma promessa, a terra que eu prometi sob juramento a seus antepassados. Mas sabe o que você precisa fazer? Somente seja forte e muito corajoso. Uau! Tenha cuidado, ser forte e corajoso, e tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido. Olha o segredo: por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Está o segredo da vida. Seja forte e corajoso. Não se afaste da palavra de Deus para você ser bem sucedido. Tem pessoas que estão esperando ser bem sucedido. Vou acertar a minha vida, vou esperar estar um pouco mais santo para me caminhar com esse Jesus que vocês tanto falam. Não vai rolar, não vai funcionar. Você vai chegar quebrado muitas vezes. E em nome de Jesus, tomara que chegue, porque muitos não têm chegado. Muitos não têm chegado. Tem um ditado que falam aí, até penso que é bíblico: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Já ouviu falar isso? Está escrito em que livro? Na Bíblia não está. Alguns, por misericórdia de Deus, por muita oração, intercessão de pais, tanto biológicos quanto espirituais, até vêm pela dor. Mas quantos já morreram sem ter vindo nem pelo amor nem pela dor? E o texto continua: não fui eu que lhes ordenei, foi dada uma ordem: seja forte e corajoso. É muito fácil dar uma ordem. Quer saber? Ser forte e corajoso. Pare de incomodar. Vai ser forte, vai ser corajoso. Enfrenta esses medos aí. Não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então tem uma promessa de conquista para a sua vida. Tem como ser feito isso, lendo a palavra todos os dias. Não se afaste dessa lei, cumpra ela, e seja forte, muito corajoso. Não apavore, não desanime, porque a palavra está dizendo que o Senhor vai estar contigo. Ele não só te envia, Ele vai junto. E os améns foram diminuindo. Ele quer ir junto para enfrentar esses medos. E aí me vem esse texto à mente, Filipenses capítulo 3, no versículo 12. Não que eu tenha, Paulo falando, não que eu já tenha obtido tudo isso, todas essas bênçãos, cumprido toda a palavra, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo. Quem que é nosso alvo senão Jesus? A fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A Bíblia fala que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram o que Deus tem para aqueles que permanecer até o fim. Um grande prêmio. Todos nós que alcançamos a maturidade,
devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O que ele está dizendo? Isso que você já entendeu, bola para frente, vamos para o alvo. Aí eu estou dizendo nessa noite que no Senhor todos os medos são vencidos. E isso é uma palavra real, isso é uma palavra de Deus, não é invenção nossa. Graças a Deus, é Ele que respalda, Ele que está dizendo que vai junto. Então não tenha medo, não tenha medo de ter medo, não tenha medo de ser contrariado. A igreja parece que está acuada, e não estou falando da ceifa, a igreja do Senhor. Nós dormimos no ponto, e literalmente o inimigo fez festa na nossa nação. A situação que se encontra o país hoje é culpa da igreja, que não se manifestou, que não teve coragem de ir confrontar quem tinha que ser confrontado, de discipular quem tinha que ser discipulado, de ensinar o que tinha que ser ensinado. As áreas da sociedade foi tomada por pessoas que querem destruir aquilo que Deus está construindo, na minha, na sua, na nossa vida. É por isso que está dessa forma. Mas há tempo, por isso ele está dizendo, ser forte e corajoso, não tema. E eu quero te dar motivo para você não ter medo, porque você não está sozinho. Você crê nisso? Você crê que não está sozinho? De manhã eu fiz porque não estava sendo filmado, então nós vamos obedecer, né? Eu quero fazer de novo, nós vamos obedecer os distanciamentos. Mas eu já vou chamar o Saulo aqui, porque ele já sabe o que é para fazer. Preciso de uma pessoa que tenha o Espírito Santo, né? Então o Saulo já sabe, por favor, e ele tem o Espírito Santo dentro dele. Olha o que a palavra de Deus diz sobre você, 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? O Espírito Santo habita dentro de vocês. Então você não está sozinho. Quando você assume compromisso com o Senhor, você tem uma família espiritual espalhada por toda a terra. A igreja, a sua comunidade, os cristãos verdadeiros são teus irmãos. Você pode viver isso na prática. Aonde você for, que tiver um cristão ali, você tem um irmão. Por isso esse povo é o povo mais rico da terra. Você pode ir para os 4 cantos do mundo, onde tiver um irmão, você lá tem uma casa, você tem onde ficar. Você não é abandonado, você não vai mendigar o pão. Então o Espírito Santo está dentro de você, amém? Isaías 58:8 fala de como esse cristão com o Espírito Santo deve viver. Fala do verdadeiro jejum, da verdadeira religião, do jejum que Deus aceita, acompanhado pelas obras. E quando você faz isso, a palavra diz: aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a cura, e sua retidão ou justiça, a retidão, a justiça de Deus irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. A glória do Senhor na sua retaguarda, e a justiça do Senhor na sua frente. A glória, a presença do Senhor, a justiça à sua frente. Quem é a justiça no Antigo Testamento? Quem se fez justiça senão o próprio Jesus? Então alguém que represente a glória de Deus, levante e venha, por favor. E alguém que representa a justiça, pode vir. Agora, gente, pode vir, homens. Tem homem aqui, não? Aqui tem homem, já chegou 2. Atrás, Jesus, vai na frente, Jesus. Você é a justiça e a glória do Senhor. Já sobrou homem, mas fica aí. Está vendo Saulo? O Espírito Santo habita nele. A palavra está dizendo que a glória do Senhor vai à sua retaguarda, e a justiça à sua frente. Uau, Salmo 23, no último versículo, versículo 6. Sei que a bondade e a fidelidade ou a misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Bondade e misericórdia. O Washington já está aqui, a bondade. Alguma misericórdia, vem por favor. Pode vir, pastora Mara, seja misericórdia aqui. Então o Saulo não está sozinho, ele tem o Espírito Santo dentro dele, ele tem a justiça do Senhor na sua frente, ele tem a glória na sua retaguarda, bondade e misericórdia à sua direita, à sua esquerda. Mas não para por aí. O Salmo 91 diz que porque os seus anjos ele vai dar ordem a seu respeito, para que proteja em todos os seus caminhos.
com as mãos Ele vai te segurar para que você não tropece em alguma pedra. Os anjos estarão ao teu redor. Daniel capítulo 10 descreve de um anjo, que Daniel não conseguiu nem ficar em pé, era um anjo mensageiro. E o texto está dizendo que os anjos do Senhor, vem anjo do Senhor, pelo menos uns 4 anjos. Não precisa ser muito, que a palavra não diz quantos anjos são. Vem 4 anjos, já levantou um. Pode ser anjinho também, vem. A anja também pode vir. Os anjos do Senhor estão ao seu derredor, fica ao derredor deles aí. Então o Saulo não anda sozinho, ele tem o Espírito Santo dentro dele, a justiça de Deus vai à frente dele, a glória do Senhor à sua volta, bondade e misericórdia, os anjos do Senhor protegendo. Daniel quase caiu morto por causa da presença do anjo mensageiro. Leia depois lá na sua casa, se você não leu Daniel capítulo 10, que a Bíblia descreve sobre os anjos do Senhor, e eles estão ao nosso trabalho, estão ao comando de Deus para nos proteger. Deuteronômio 28, capítulo 2 fala assim: todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor e ao seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, vai ser bênção para todo lado, seus filhos serão abençoados, não vai ter falta de alimento, seus negócios prosperarão. Tudo isso o texto está dizendo. Todas estas bênçãos te acompanharão, até que você se torne a própria bênção do Senhor. Consegue se mover um pouco aí, Saulo? Dá uns passos aí. Enquanto, por onde ele for, é essa multidão que vai atrás dele. É isso a proteção que você tem no reino espiritual. É isso que você tem como filho de Deus para a sua vida. É isso que Deus quer que aconteça para você, sobre a sua vida. Obrigado, queridos. Pode voltar aos seus lugares. Mantenha o distanciamento. Queridos, por que eu fiz isso? Para você ver no visual o que acontece no mundo espiritual. É por isso que onde você chega, você coloca a planta dos seus pés, o inferno bate em retirada, o inferno fica polvorosa. Pastor, mas está falando de um, e olha que Jesus mandou ir de 2 em 2. Pensa nisso tudo que aconteceu aqui, de 2, a chance dobra. Pastor, e se nós sairmos em comunidade, o inferno vai estremecer. É isso que a Vanessa estava testemunhando aqui, a direção que Deus deu. Tem como ficar com medo diante dessas coisas? Vamos fazer isso de forma prudente. Precisa do álcool, precisa manter, precisa seguir as regras. Nós vamos seguir regras, nós vamos seguir decretos, nós não vamos infringir leis, enquanto isso não infringir a palavra de Deus. Porque a hora que essas coisas for contra a palavra de Deus, aí o bicho vai pegar. Aí talvez a igreja cresça mais do que nunca, porque a igreja não são essas paredes, não são as 4 paredes. Nós estamos falando isso há mais de 4 anos, e ainda aqui nós reforçamos, são 8 paredes, que está tudo duplo esse negócio, que nós tivemos que cuidar do som para não atrapalhar os vizinhos. Mas se isso aqui for fechado, a igreja continua. A igreja que mais cresce na face da terra hoje é a mais perseguida. Então o convite do Senhor Jesus é: sejam fiéis, sejam fortes, sejam corajosos, e a fidelidade de Deus nos garante a salvação. Essa obra é do Senhor, Ele confiou a nós como igreja, Ele se comprometeu de ir junto. Não tenha medo, essa obra é e sempre foi do Senhor. Ele quer estar com você para cumprir. Ele é capaz, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é suficiente para cumprir essa obra. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai concluir. Não tenha medo, porque o medo pode estar impedindo essa obra na sua vida. Era o medo, a timidez paralisante, que não permitia que eu falasse com o público, em microfone. E eu querendo realizar, Deus me mostrou: você precisa ser livre disso. E aí você precisa fazer o quê? Perdão, Deus, por sentir esse medo. Perdão, perdoa quem for que te causa esse medo, esse trauma, eu não sei o que. A palavra diz que o amor dele te livra. Você não está sozinho, Jesus é contigo. Seja forte, seja corajoso, viva o melhor de Deus nessa terra e na eternidade, para a honra e glória do Senhor. Pense naquilo que é eterno. Você vai estar trabalhando para aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está acima de todos os nomes, que é o leão da tribo de Judá.
que Ele venceu a morte, queridos. A morte não pôde tocar. E quando Ele nos cobre com o teu sangue, com o sangue dele, na nova aliança, o inimigo passa e não nos vê, nós nos tornamos invisível. E quando Ele nos vê, Ele vê essa multidão nos protegendo, Ele vaza. Por isso que a Bíblia nos instrui: resistir o diabo e ele vai fugir. Ele tem poder? Ele tem. Ele é poderoso, sim. Mas a palavra diz que se você estiver em Cristo, nada nem ninguém vai te resistir. Nada nem ninguém na face dessa terra, nem criada, nem do abismo, nem da profundeza, nada. Não tem como ter medo, se você entende essa palavra. Que essa palavra seja libertadora. Isso que nós fizemos aqui acontece no mundo espiritual, para os filhos de Deus, para aqueles que são aliançados. Pastor, mas eu fui desobediente, eu pequei. Você está aliançado. O pecado deve ser um acidente na sua vida. Você sabe como corrigir a trajetória. Se arrependa, volta para o caminho. Eu preciso ser curado. Deus te perdoou. Confesse para alguém maduro, para o seu discipulador, e você será curado. A palavra diz. Pastor, me interessei muito nesse encontro de discipuladores, de líderes. Eu quero estar no próximo. O que eu devo fazer? Se dispõe a ser discipulado de verdade e se dispõe a discipular alguém. No próximo encontro provavelmente não vai caber aqui, e vai ter um próximo. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra encontre pouso no seu coração, na sua mente, na sua alma, no seu espírito. Que você vive intensamente essa palavra, para que o reino de Deus se estabeleça, para que o reino de Deus se expanda, através de pessoas igual a você. Você é embaixador de Cristo. Onde o embaixador chega, os outros povos ficam polvorosos. Fala: representante do reino. Você é representante do reino de Deus. Não é pouca coisa a sua credencial. Filho do Deus Altíssimo. Você crê nisso? Você crê que pode viver isso a partir de agora? Que o medo pode nos paralisar, mas ele precisa ser racional diante de Deus. Jesus está falando: seja prudente, mas não deixe de fazer. Tenha medo de infringir as leis, os princípios, os preceitos. Amém? Fique de pé, você que está em casa também, por favor. Coloque-se numa posição de receber. Eu quero orar com vocês. Orar para que essa palavra seja selada no seu coração. Pai, tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, que expulsa o medo da nossa vida. Pai, nós já recebemos e aceitamos o teu amor, que foi pregado na cruz, que foi manifesto na cruz, e que nos trouxe uma nova aliança, que nos trouxe um modo de vida, novidade de vida. Obrigado, Senhor, porque obedecendo a tua palavra e nos arrependemos, e nos arrependendo nós podemos acessar tudo que o Senhor conquistou na cruz. Pai, isso não é para líderes, para pastores, para pessoas maduras, para pessoas antigas, mas para todos os filhos, para todos aqueles que arrependido e posicionado querem viver o todo do Senhor. E eu quero apresentar a vida dos meus irmãos junto com a minha vida, para que esse amor transforme, Senhor, nossa vida em coragem. Que o Senhor livre, Senhor, de todos os medos, todas as fobias, tudo aquilo que tem travado o ministério, a vida, a forma de viver dos teus filhos, a forma que eles querem agradar ao Senhor. Que eles se livrem, Senhor, de seus pecados, seja ele de estimação, seja ele, Senhor, que está incrustado, Senhor, na sua mente, que o diabo tem dito e mentido nas suas vidas, que isso não há perdão. Nós sabemos que na cruz há provisão para todos os pecados, e tudo já foi perdoado. Pai, que nós não tenhamos medo de acessar aquilo que o Senhor conquistou na cruz. Que o Senhor nos tire esse medo de viver o todo do Senhor. Tira nosso medo de receber os comandos
da nossa vida. Nós o recebemos, Pai, como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor. Muitas vezes temos medo daquilo que o Senhor está dizendo, direcionando, e temos medo de responder aquilo que o Senhor já disse, já deixou bem claro para nossas vidas. Nos dê, ó Senhor, a unção de ousadia, de coragem, sabendo que o Senhor vai conosco, que essa promessa veio de Ti, e que a forma de fazer é tão simples, Pai. Viver buscando a Tua palavra, estando acessando a Tua palavra, fome e sede da Tua palavra nas nossas vidas, que nós possamos representar o Teu reino com dignidade, dignamente, assim como somos embaixadores dos reinos aqui na terra. Nós somos embaixadores do céu, como diz Tua palavra, e nos dê, Senhor, coragem para assumir esse título, para viver conforme esse título que foi conquistado pelo Senhor. Pai, eu declaro que o menor dessa casa será 1000 em conquistar aquilo que o Senhor já providenciou na cruz. Pai, que eles não tenham falta de nada, Senhor, para fazer isso, que eles não tenham medo, Senhor, do que está por vir, que independente do que acontecer, nós vamos estar protegidos debaixo da Tua mão poderosa, porque o Senhor nos garante que estará conosco, e nós cremos nessas palavras e recebemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Amém, queridos? Que assim seja na nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus.